Olá, boa tarde. 2020 foi um ano desafiador para todo mundo por causa da pandemia e para a justiça não foi diferente. Tribunais de todo o país tiveram que se adaptar para dar continuidade ao trabalho. Agora, o Conselho Nacional de Justiça vai realizar uma pesquisa para saber os resultados das medidas adotadas. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Operação Faroeste. Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, suspende pedido de aposentadoria de desembargadora ré em ação na Corte. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Wilson Witzel é alvo de operações que apuram irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e também de medicamentos para o combate à Covid-19. E ainda, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe ministro da Economia e advogado-geral da União. Na pauta, processos da área tributária que tramitam no tribunal. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o pedido de aposentadoria voluntária da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis. Ela e outras 3 pessoas foram investigadas na Operação Faroeste pela venda de decisões judiciais e respondem no STJ a processo por formação de quadrilha. A desembargadora está presa e afastada do cargo há cerca de 2 meses. O pedido de aposentadoria feito pela própria desembargadora fica suspenso até o julgamento da ação penal. A decisão é do ministro Og Fernandes, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por unanimidade, a Corte Especial recebeu denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelos crimes de corrupção passiva majorada e lavagem de capitais majorada e prorrogou o afastamento dele do cargo por 1 ano, a partir de 23 de fevereiro de 2021. Wilson Witzel é alvo de operações que apuram irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e também de medicamentos para o combate à Covid-19. Ao confirmar a justa causa para o recebimento da denúncia, o relator da ação penal, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a narrativa do Ministério Público Federal é plausível e permite o contraditório e a ampla defesa. Para o ministro relator, o lastro probatório está bem construído e existem indícios razoáveis de autoria e materialidade para os crimes. Benedito Gonçalves destacou ainda que não faria sentido receber a denúncia, mas não prorrogar o afastamento. O voto foi seguido pelos demais ministros que consideraram que a denúncia não trata de imputação de crimes alheios ao exercício da função de governador, nem de meros crimes de menor potencial ofensivo. Na mesma sessão, o colegiado, por maioria de votos, acolheu uma questão de ordem para desmembrar o caso e as investigações contra os demais réus do processo, sem foro por prerrogativa de função, serão conduzidas pela Justiça Estadual no Rio de Janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o advogado-geral da União, José Levi. Eles manifestaram preocupação em relação a alguns processos da área tributária que tramitam na Corte. Na reunião, o ministro da Economia explicou que um dos julgamentos que preocupam o governo é sobre a exclusão do ICMS da base da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O principal objetivo do governo é evitar que decisões da Suprema Corte prejudiquem a governabilidade em tempos de pandemia. O ministro Luiz Fux ouviu todas as ponderações e disse que, no que compete a ele, vai analisar os casos para evitar decisões que prejudiquem tanto o governo federal quanto o empresariado, neste momento que a economia ainda sofre as consequências da Covid-19. E o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento sobre o direito ao esquecimento. E, por maioria, os ministros decidiram que ele não é aplicável na esfera civil. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vai servir de base para julgamentos que aguardavam em outras instâncias. Foram 4 sessões dedicadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar o tema que trouxe à tona um debate envolvendo o direito à informação e o direito à privacidade.
Na sessão de ontem, 3 ministros votaram no sentido de que não é aplicável o direito ao esquecimento na esfera civil, quando invocado por vítimas de crimes ou por seus familiares. Já o ministro Edson Fachin divergiu, se manifestou pelo reconhecimento desse direito, mas sem aplicá-lo ao caso específico do julgamento. E na sessão dessa quinta-feira, o plenário do STF formou maioria no sentido de não reconhecer o direito ao esquecimento. Para a ministra Carmen Lúcia, a liberdade de apuração de informações feita por meios lícitos e tendo como determinante o interesse público não pode ser limitada pela vontade de uma só pessoa. A garantia da intimidade e da privacidade não me parece que possa ser excludente da liberdade de informação, que é direito de todos e de cada um. Não pode ser impeditiva a formação e a consolidação do interesse público, por isso não reconheço, acolhido no sistema constitucional brasileiro, na forma, volto a insistir, posta neste processo, genérica, plena e abstrata, em nome do qual se poderia impedir a divulgação de fato ou ato jurídico obtido licitamente com interesse público demonstrado. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o direito ao esquecimento só pode ser apurado caso a caso, de maneira a considerar o que deve prevalecer, se o direito à intimidade ou o direito à liberdade de expressão. Eu diria que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo momento é obrigado a revivê-lo. Já o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que é sim indenizável moralmente a exposição vexatória de dados pessoais ou da imagem, tanto de autor ou vítima envolvida em fato ocorrido há décadas e exibido em rede nacional, mesmo que haja interesse histórico sobre o caso. Em seguida, Gilmar propôs a seguinte tese. Na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia constitucional, direito à liberdade de imprensa e de informação frente aos direitos de proteção à imagem, honra e vida privada, além da dignidade da pessoa humana, deve-se adotar técnica de concordância prática, demandando análise pontual sobre qual direito fundamental deve prevalecer para fins de direito de resposta e ou indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Parlamento. O ministro Marco Aurélio não reconheceu o direito ao esquecimento. Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação, no juízo e no órgão revisor. Não cabe simplesmente passar a borracha e partir-se para um verdadeiro obscurantismo, partir-se para um retrocesso em termos de ares democráticos. O último a votar, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, citou um trecho do artigo 220 da Constituição que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. O direito ao esquecimento, ele não pode reescrever o passado e nem obstaculizar o acesso à memória, o direito de informação e a liberdade de imprensa. Por fim, o plenário acolheu por maioria a tese apresentada pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Como o recurso julgado no plenário tem repercussão geral reconhecida, a decisão do STF servirá de orientação para casos semelhantes julgados nas demais instâncias da Justiça.
Veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça vai realizar uma pesquisa para saber os resultados das medidas adotadas em tempos de pandemia. Assunto para daqui a pouco. O direito à saúde está previsto no artigo 196 da nossa Constituição Federal. Esse artigo ele prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Afinal, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de direitos humanos. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar uma pesquisa para saber os resultados das medidas adotadas para manter o judiciário funcionando na pandemia. O objetivo é avaliar e melhorar o atendimento. O ano de 2020 trouxe desafios principalmente para o judiciário, que não pode parar, como forma de garantir a continuidade dos serviços sem abrir mão da segurança sanitária para evitar a transmissão da Covid-19. A prestação jurisdicional passou a ser de forma virtual, desde a petição até o julgamento remoto. E os recursos tecnológicos adotados pelo Judiciário trouxeram bons resultados. No encerramento do ano judiciário de 2020, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, explicou que a tecnologia ajudou no aumento da produtividade do tribunal e fechou o ano com cerca de 26 mil processos, o menor estoque dos últimos 25 anos. A advogada Alexandra Moreschi, presidente da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal, viu o volume de trabalho aumentar durante a pandemia e conta que o uso dos recursos tecnológicos ajudou. As sentenças começaram a sair bem mais rápido e a experiência que eu tive com despachos foram até bem proveitosas, principalmente via WhatsApp e por telefone. Apesar do aspecto positivo, algumas dificuldades foram encontradas pelos advogados. Com relação às audiências de conciliação, eu percebi que houve um grande desconhecimento dos colegas advogados, do rito da audiência, de como se portar naquela audiência e de que aquele processo, aquele procedimento, apesar de estar sendo feito de forma virtual, era um rito processual que deveria seguir todas as normas e regras. Para entender o impacto e as soluções desenvolvidas pelo Poder Judiciário com a pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça vai realizar uma pesquisa com o apoio do Programa das Nações Unidas. O levantamento vai receber informações dos tribunais de todo o país sobre processos relacionados à Covid-19. O CNJ quer saber as inovações, estratégias e as alterações nas rotinas de trabalho dos tribunais durante a pandemia. O objetivo é melhorar de forma qualitativa e quantitativa os resultados e o atendimento do Judiciário. Para detalhar o assunto, conversamos agora com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, Gabriela Azevedo, a quem, antes de mais nada, eu cumprimento e agradeço pela presença aqui conosco na TV Justiça por videoconferência. Doutora, muito obrigado pela participação, boa tarde. Aliás, uma característica da pandemia, desses novos tempos, é justamente a necessidade de reinvenção, de inovação. E essa é uma característica dessa pesquisa. Ela é inovadora em vários aspectos, em muitas frentes. Isso, exatamente. Boa tarde a todos, agradeço, o convite. Então, o que aconteceu que a gente, 2020 foi um ano que aconteceu muita coisa, passou muito rápido e diversas ações tiveram que ser tomadas de forma emergencial. E agora é o momento da gente conseguir olhar para trás e fazer um balanço, Então, por isso a importância dessa pesquisa, da gente conseguir levantar todas as informações e todas as ações que o Judiciário fez durante o ano e consolidar como um diagnóstico conciso sobre os efeitos da pandemia no Judiciário. E é uma pesquisa também que é feita com parcerias. No caso, especificamente, uma parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. E ela não é feita apenas com todo o Poder Judiciário. Como é que está sendo feita essa parceria? De que maneira está sendo elaborado isso? O Departamento de Pesquisas Judiciárias ele tem uma parceria com o PNUD, que é voltada para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para diagnósticos de ações judiciais, ações de desjudicialização, etc. E a Covid-19 ela é um assunto que ela é transversal, Ela afeta não só o Judiciário, como ela afeta toda a sociedade brasileira. Então, por essa transversalidade
né, desse efeito da pandemia que impacta todo o Brasil, né, a gente gostaria de fazer essa pesquisa trazendo elementos também relativos ao ODS, né, e essa pesquisa ela vai ser muito ampla porque ela vai analisar os atos normativos que os tribunais baixaram, como que os tribunais responderam à pandemia, né, como que o CNJ respondeu à pandemia. A gente tem uma página já na internet que consolida muitas informações e falta agora essa sistematização, essa junção de dados em um documento único, em um material único. E é nesse sentido que essa equipe que é contratada para fazer pesquisas voltadas à ODS e Poder Judiciário vai realizar essa ação, olhando os dados, os números de processos. A gente já tem uma tendência de redução do número de casos de 2020, mas a gente precisa agora entender onde que esse número de processos caiu, por que ele caiu, e só uma pesquisa qualitativa com abordagem mista, né, quantitativa e qualitativa, dá conta de responder a esses questionamentos. De certa maneira, a doutora já me adianta até um pouquinho os itens da próxima pergunta, que é exatamente o que se espera radiografar através dessa pesquisa. Já há objetivos definidos sobre o que poderá ser encontrado? Sim, já temos um projeto de pesquisa que foi preparado pela equipe do PNUD. Nesse projeto ele já detalha as metodologias de dados que serão utilizadas, as fontes de informação que serão buscadas. E o que a gente quer é isso, a gente quer um grande retrato, a gente tem vários retratos, né? A gente sabe como que eles estavam no ano passado utilizando os métodos de acesso a trabalho remoto, quantos processos eletrônicos tem, e agora a gente gostaria de ver esse efeito também na parte processual, como foram as decisões dos juízes, será que houve dificuldade na elaboração dessas decisões, ou foi mais fácil, elas mudaram de característica, o tipo da judicialização, né, o judiciário passou a receber um tipo de demanda diferente, o judiciário foi procurado por motivos diferentes, então são esse conjunto de informações, né, e como o judiciário responde a tudo isso, que a gente quer responder com esse diagnóstico. Vamos chegando ao final da nossa entrevista, alguma observação a mais em relação às expectativas que existem, o que se espera com relação à pesquisa? Olha, eu acho que é isso, né? A gente levantando referências bibliográficas, a gente verifica que países como o nosso, né, com baixa renda, com alto índice de carceramento, ele demanda uma resposta rápida da sociedade, né? O CNJ deu essa resposta, né, com várias edições de atos normativos, e isso vem, né, na esperança do término, né, da pandemia, dessa situação. Essa pesquisa vem também trazendo esses resultados e mostrando, né, como que o judiciário tem se comportado e reagido a tudo que a gente, né, tem vivido aí nos últimos tempos. Eu gostaria de destacar a importância desse trabalho e agradecer mais uma vez e desejar boa sorte na continuidade, na execução dessa importante pesquisa. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. E veja a seguir, no Mato Grosso, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande estabelecem procedimentos para a retirada de processos físicos por causa da pandemia. Os detalhes em seguida. Nesses 32 anos de Constituição, nós temos muito o que comemorar, mas também temos que fazer dessa ocasião uma oportunidade para refletirmos como os direitos e garantias nela estabelecidos podem ser protegidos, cada vez mais garantidos e concretizados. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a ação de trabalhador marítimo gaúcho deve ser julgada em Macaé, no Rio de Janeiro. Os ministros consideraram que o juízo competente é o do local em que ocorre a prestação do serviço e, excepcionalmente, o do local da contratação. O profissional trabalhou em Macaé, no Rio de Janeiro, na função de condutor de máquinas por cerca de 2 anos, até ser demitido sem justa causa, com aviso prévio indenizado. Ao ajuizar a ação na cidade onde morava, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sustentou que não teria meios de se deslocar até Macaé. Em defesa, a empresa questionou a competência da Vara do Trabalho de Rio Grande pelo fato de o empregado não ter prestado serviço no município. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reconheceu a competência da vara local. Para o TRT, não seria razoável impor ao trabalhador
a obrigação de se deslocar cerca de 2.100 quilômetros até Macaé para ajuizar a ação trabalhista. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso de revista da empresa, ministra Dora Maria da Costa, destacou que a competência territorial nos dissídios individuais está disciplinada no artigo 651 da CLT. O texto prevê como regra que o juízo competente é do local em que ocorre a prestação do serviço e, excepcionalmente, o do local da contratação. Assim, a 8ª turma do TST decidiu que a competência para processar e julgar a ação é da Vara do Trabalho de Macaé e não da de Rio Grande. A decisão foi unânime. Termina hoje o prazo para a publicação de decisão sobre prestação de contas das eleições 2020. As informações com a repórter Renata Gorga. São os juízes eleitorais que examinam as prestações de contas e que vão divulgar o resultado da análise dos documentos. Serão observadas as receitas e as despesas que foram registradas durante a campanha eleitoral do ano passado, para que não haja fraude por parte de nenhum candidato. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que disputaram as eleições de 2020, bem como os partidos aos quais eles estavam filiados, tiveram até o dia 15 de dezembro para apresentar documentos de forma virtual. Já os candidatos que foram eleitos apresentaram presencialmente outros dados, mas de forma escalonada, para evitar a contaminação do novo coronavírus. Esses candidatos que venceram a eleição, eles foram diplomados até o dia 18 de dezembro. Os candidatos que não foram eleitos, e bem como os partidos, eles têm até o dia 8 de março para apresentar a prestação de contas. O Tribunal Superior Eleitoral, em acordo com a Lei de Acesso à Informação, assegura o acesso às informações que produz e armazena por meio de uma página dedicada à transparência no site da Corte. Na seção dedicada à transparência, você encontra informações sobre a gestão financeira, patrimonial, de pessoal e licitações do tribunal, além de estatísticas processuais. Quanto será que o TSE gasta com manutenção e limpeza? E com as eleições? Remuneração de servidores, passagens aéreas, enfim, todos esses gastos são necessários para fazer a justiça eleitoral funcionar. E você pode ser um fiscal das contas do tribunal, sabia? Dá para acompanhar todos esses dados detalhadamente lá no portal da transparência no site do TSE. Qualquer cidadão pode ter acesso. Não precisa de cadastro, preenchimento de formulário, nada disso. O link fica no menu superior do site. É só clicar e pronto. Já tem acesso a informações detalhadas sobre a gestão do tribunal. São 10 submenus para facilitar a navegação. Dá para conferir relatórios sobre auditorias, contas públicas, a distribuição do Fundo Especial de Financiamentos de Campanha para as eleições 2020, entre outras informações relativas ao TSE. Quer conferir como tem sido a gestão do Tribunal Superior Eleitoral? Acesse lá tse.jus.br. Fiscalizar a atuação dos órgãos públicos é exercer a cidadania. As comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso, estabelecem procedimentos para a retirada de carga de processos físicos devido ao novo cenário de risco de contaminação da Covid-19. A iniciativa garante a continuidade dos serviços da Justiça e rapidez processual. A portaria conjunta determina como devem ser feitos os procedimentos para a realização de carga de processos físicos pelos advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública durante a segunda etapa do plano de retorno programado às atividades presenciais. Os processos devem ser retirados na OAB e não mais nos fóruns. A medida garante segurança e celeridade processual durante a pandemia. Em Cuiabá, a solicitação deve ser feita pelo PEA, portal eletrônico do advogado. E eles solicitam, portanto, onde é que as varas que devem ceder tais processos. Esses processos vão para o setor de expediente e protocolo do Fórum da Capital. Depois, até a segunda-feira, deve ser feito esse pedido. E aí, na segunda-feira, membros da OAB retiram estes processos e levam para a sede da OAB e fazem a distribuição para os respectivos advogados. E, na sexta-feira, esses processos são devolvidos aqui no Fórum da Capital. Já em Várzea Grande, os operadores do direito podem solicitar a carga também por e-mail ou diretamente na vara por telefone. O respectivo setor encaminha esse processo para a diretoria do foro e aqui a unidade
Defensoria, Ministério Público ou OAB retiram os processos. Em seguida, os advogados podem ir na própria OAB e retirarem os processos com o representante daquela unidade. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau!